Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um método muito importante na estatística, chamado método de mínimos quadrados. A mente por trás desse método foi pela genialidade desse matemático chamado Carl Friedrich Gauss. Gauss era um alemão, ele desenvolveu vários teoremas que ajudaram muito nos métodos de otimização estatística e é usado até hoje em métodos de otimização. Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que todo o nosso avanço tecnológico foi desenvolvido graças aos teoremas de Gauss. Bom, para tentar entender esse método, vamos imaginar a seguinte situação. Você é um morador de Varginha e está passeando num parque. Aí você decide, sei lá, subir até um monte para ver a cidade lá do alto. E lá você começa a conversar a respeito sobre o ET de Varginha. Será que foi verdade? Será que não foi? E toda aquela especulação. Andando nessas trilhas por meio da floresta, por meio da mata e tal, vocês tropeçam numa caixa. Você olha essa caixa e fala, meu Deus, olha uma caixa. Você pega essa caixa e você vê que ela é um material estranho. Você nunca viu esse material na sua vida. Você olha, você tem curiosidade, você até tem um receio de ter contato com aquilo, porque você ainda está com a ideia da conversa que você teve com o ET de Varginha. Você fala, será que essa caixa seria uma caixa extraterrestre? Você acha estranho, você pega essa caixa. Ela é de material muito resistente, você não consegue abrir essa caixa. Você tenta, faz força, vê se tem você olha em torno, vê se tem algum mecanismo para abrir, você não encontra nada. Você está sozinho, você não tem nenhum material, nada que possa te ajudar a auxiliar a entender essa caixa. O máximo que você pode fazer é você olhar essa caixa e tentar abrir da maneira mais bruta possível. Você pega toda a sua força e joga ela com toda a sua força no chão. Você percebe que isso é um experimento que você está fazendo? Você deu uma entrada nessa caixa, que no caso seria a sua força, somada com a força-peso da caixa, e você espera ocorrer uma saída. No caso seria a deformação dessa caixa, correto? Porém, ao catar essa caixa de volta, você observa que ela não teve nenhuma deformação, pois esse material é um material muito resistente. Você fica intrigado, afinal você é um cientista agora, e você deseja levar essa caixa ao laboratório. Chegando no laboratório, você vai ter ferramentas para te auxiliar melhor nesse experimento. Você faz todos os testes de força possível dentro do seu laboratório para tentar abrir essa caixa, mas sem nenhum sucesso. Você descobre que esse material não é da Terra e é impossível abri-lo. A pergunta é, eu consigo saber o que tem dentro dessa caixa sem conseguir abrir essa caixa? Bom, pelo método das forças, realmente eu percebi que eu não consigo abrir essa caixa. Mas e se eu colocasse uma tensão nessa caixa? Uma tensão elétrica? Eu conseguiria ver uma saída? Exatamente. Então, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar várias tensões de entradas e ver como essa caixa se comporta na saída. Ao fazer isso, eu vi que existe um fluxo luminoso da caixa, ou seja, ao aplicar uma tensão elétrica nessa caixa, ela emite uma luz. Eu, como estou no laboratório, eu consigo determinar a intensidade do fluxo luminoso a partir da tensão aplicada nessa caixa. Correto? Eu vou chamar essa entrada minha de X, que é a tensão, e o que a caixa vai me responder, ou seja, ela vai cuspir para mim, é Y. Eu vou colocar uma tensão na entrada dessa caixa, vários níveis de tensão, e eu vou chamar isso de X. Vou guardar esses valores no vetor X. E eu vou observar a saída, que vai dar o fluxo luminoso. E esses valores do fluxo luminoso eu vou guardar no vetor Y. Bom, o que eu tenho? Eu tenho um vetor de entrada com N amostras dessa caixa, N variações de tensão nessa caixa. E eu tenho uma saída com as mesmas N relações de saída de acordo com a tensão que eu apliquei. Eu guardei isso em dois vetores separados, X
n vezes 1, n por 1, e y, n por 1. A pergunta é, com esses valores em mãos, eu consigo descobrir como que a caixa se comporta? Ou seja, eu consigo modelar matematicamente uma função que vai exatamente me dizer como essa caixa se comporta? Bom, se eu tenho esses dois vetores x e y, a minha ideia é falar, vou tentar plotar esses valores num gráfico a respeito. Cada nível de tensão em x corresponde a um valor de fluxo luminoso em y, correto? Então eu só plotei todos esses gráficos desses vetores. Eu observei esse comportamento. Olhando assim, eu posso identificar que existe um erro de medição. Eles não estão totalmente comportados. Eu tenho os valores de x e tenho os valores de y. Em cada valor de x correspondente, eu plotei o valor de y. Ou seja, por cada tensão que eu apliquei nessa casa, teve um determinado fluxo luminoso. Eu plotei esses gráficos. Olhando esses gráficos, eu posso me dizer que existe uma correlação entre a tensão e o fluxo luminoso? Eu consigo dar certeza de como que se comportam esses valores? Ou seja, qual é essa função que determina como essa caixa se comporta? Grosseiramente eu posso olhar assim, eu estou aumentando meu nível de tensão e meu fluxo luminoso está aumentando. Mas como que se dá esse aumento? Esse comportamento se aproxima de uma reta? E se aproxima de uma reta, eu posso observar que existem erros entre a minha medição e o valor real. Correto? Eu consigo minimizar o meu erro para que essa reta se aproxima ao máximo da minha reta ideal da caixa? Essas foram as perguntas que Gauss fez. Vamos supor que minha caixa se comporta como uma reta, certo? Eu tenho que essa é a minha equação da reta, em que o m é meu coeficiente angular e meu b é meu coeficiente linear. O meu m nada mais é que a minha inclinação da minha reta, ou seja, se ela tem uma inclinação positiva, se ela tem uma inclinação nula, ou seja, se ela tiver uma inclinação nula paralela ao eixo x, ou se ela tem uma inclinação negativa. Se meu m for positivo, de acordo com o meu x aumenta, o meu y aumenta, ou seja, tem uma variação positiva. Se meu m for igual a zero, quer dizer que o meu y se torna constante quando o meu x varia. Agora, se meu m é negativo, quer dizer que de acordo com o meu x aumenta, o meu y diminui, correto? E meu coeficiente linear b é o seguinte, quando o meu x for igual a zero, vai ser onde a reta cruza o eixo y. É basicamente isso. Com esses dois valores, eu tenho a minha equação da reta. Mas o que eu tenho? Eu tenho nossos vetores de entrada, certo? Que a gente anotou no laboratório, lembra? Eu tenho duas incógnitas que eu quero saber qual que seria da minha reta ideal. Que eu vou chamar essas duas incógnitas de θ1 e θ2. Eu preciso isolar essas duas incógnitas para poder trabalhar essas equações, correto? Agora eu vou precisar um pouco de álgebra e geometria analítica. Manipulando essa matriz, eu cheguei nessas duas matrizes, que nada mais é que o produto escalar dessa matriz com esse vetor, correto? Vai me dar exatamente este vetor, ou seja, um vetor de n linhas e duas colunas multiplicado por esse vetor de duas linhas em uma coluna, vai me dar exatamente um vetor de n linhas em uma coluna. Correto? Essas duas matrizes são iguais, porém eu consegui isolar
o θ1 e o θ2, que são os valores que a gente quer encontrar. Eu vou chamar essa matriz de θ1. E eu vou chamar essa matriz de x. Depois vocês vão entender. Tá. Lembrando daquele gráfico que eu fiz, o Gauss perguntou: existe uma reta que eu consigo minimizar o meu erro, ou seja, uma reta que se encaixe da maneira perfeita entre aqueles meus dados? Que no caso seria a minha reta ideal, y, e os dados que eu coletei, que eu vou chamar de z. Efetuando as y menos z, eu vou ter uma equação eu vou ter um vetor de erros, concorda? E eu vou plotar esses erros para ver o que ele me retorna. Fazendo y menos z, eu vou ter o formato de um plano, que eu tenho duas incógnitas. Seria muito custoso eu percorrer todos esses planos e calcular o erro e anotar para saber qual desses valores vai me oferecer o menor erro possível. Isso é inviável. Até computacionalmente, imagine fazer isso na época do Gauss, que não tinha nem computador. Aí que tem a genialidade de Gauss. Gauss pensou o seguinte: e se eu levasse a função do erro ao quadrado? Ele levando a função do erro ao quadrado, agora ele tem uma função quadrática. E olha que interessante, na função quadrática, ela tem um ponto de mínimo. Ou seja, nesse ponto de mínimo, quer dizer que vai me oferecer o menor erro possível. E eu consigo, com manipulações matemáticas que eu vou te mostrar, encontrar qual que é esse ponto de mínimo. Mas como assim? Bom, caso você não tenha um conhecimento de cálculos de derivada, eu vou tentar explicar o seguinte: o que seria uma derivada? A derivada nada mais é do que a inclinação de uma reta. A grosso modo. Ou seja, aqui, a derivada nesse ponto, no caso, seria a inclinação que toca nessa reta em um ponto, certo? Aqui podemos observar que essa inclinação é negativa, então a derivada desse lado ela é negativa. Nesse lado, portanto, vou escolher esse ponto. A inclinação que toca nesse ponto é uma inclinação positiva. Logo, aqui a derivada é positiva. Correto? Neste valor aqui, a derivada vamos dizer que ela é nula, ou seja, que ela é paralela ao eixo x. E exatamente no ponto de mínimo em que eu acho em que eu encontro a derivada igual a zero. Porém, ela pode ser um ponto de máximo também. Correto? Mas no nosso caso aqui, analisando Gauss, nessa função quadrática, sabendo que a função quadrática é positiva, ela me dá um retorno de ponto mínimo, ou seja, do lado de esquerda eu tenho uma derivada negativa e do lado direito eu tenho uma derivada positiva. E exatamente no meio eu tenho uma derivada igual a zero. Então, o que Gauss pensou? Se eu tenho minha função de erro quadrado e eu derivar essa função em relação a θ, eu vou achar igual a zero, eu vou achar os θs que eu quero encontrar que me retorne o menor erro possível da reta entre os meus dados. Essa é a genialidade de Gauss. Ou seja, deriva igual a zero. Agora você sabe por que as pessoas falam isso, deriva igual a zero. Mas retornando, lembra daqueles valores que eu guardei lá em cima. Tá, recapitulando. Eu tenho que uma função igual a ele descobriu que ele elevou esse erro ao quadrático. Eu tenho uma função quadrática. Agora, o que ele fez? Eu vou derivar essa função
é o quadrático igual a zero, que no caso é exatamente essa aqui. Para fazer essa derivada, eu preciso aplicar uma regra chamada regra da cadeia, ou seja, a derivada do erro em relação ao θ vai ser minha derivada do erro em relação a z, que z é aquela função matricial que eu fiz lá no começo, lembra que eu chamei de xão e tetão? Vezes a derivada de z em relação a θ, que o θ eu consegui isolar. Resolvendo essas duas derivadas, eu tenho que a derivada do erro em relação a z vai me dar igual a menos 2 vezes o meu y, que é o vetor de saída da minha caixa, vezes o xão. O xão nada mais é daquela manipulação matricial que eu fiz do meu vetor de entradas. E eu adicionei um vetor unitário para conseguir fazer essa manipulação matricial, para eu conseguir isolar o meu θ, que são os valores que eu quero encontrar. E a derivada do meu z em relação a θ vai ser exatamente a matriz xão, só que transposta. Organizando tudo algebricamente, eu vou ter nessa equação, certo? Eu simplesmente isolei aqui o menos 2 e passei a minha matriz transporta para dentro dessa equação e igualei a zero. Você concorda comigo que dois valores, um valor multiplicado aqui, esse 2 não tem importância. Esse valor aqui vai ser igual a zero. Retornando, fazendo o algebrismo aqui, eu chego na minha equação de θ, que é exatamente essa. Ou seja, somente com os valores de entrada e de saída, eu consigo descobrir o meu θ, que nada mais é que meu coeficiente angular e linear da reta que se aproxima ao máximo da reta ideal da caixa. Ou seja, eu modelei matematicamente como a minha caixa funciona.